acho que em respeito aí às pessoas que chegaram no horário, ou que puderam estar aqui no horário, acho que a gente vai começando e eles vão entrando por aí. Então, eu vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje para falar sobre esse tema aí instigante que nos surgiu aí este ano, super novo. Eu ainda, pelo menos no ecossistema onde eu atuo, ainda não tem eventos exclusivos e especificamente sobre esse tema. Eu acho que a gente deve começar. Vocês estão dando um exemplo aí, batendo papo os dois, que amanhã já vão estar em alguma coisa que está explorando de novo esse tema. Ou seja, nós queremos estar na fronteira mesmo, discutindo os temas para saber se é algo que a gente deve tomar providências imediatas ou não. E por isso a gente chamou esses dois super especialistas. O Davi Carey, ele é sócio, diretor de Forensic e co-líder de investigações corporativas na KPMG Brasil. Ele tem mais de 15 anos de experiência assessorando clientes nacionais e estrangeiros ao longo de todo o ciclo de gestão de riscos de integridade, da prevenção até a resposta, inclusive em matérias sensíveis de exposição ao crime organizado e as designações de FTOs, SDGs. Sua atuação combina investigações complexas, forensic accounting, compliance e uso de GenAI, com forte relacionamento junto a conselhos, comitês de assessoramento, C-suite, fundos de private equity e assessores jurídicos. Entre 2015 e 2016, ele realizou um Mobility Assignment no escritório da KPMG em Los Angeles, atuando em investigações complexas, disputas judiciais e arbitrais em projetos multinacionais de investigação. Ele é formado em administração de empresas pelo INSPER, membro da Associated of Certified Fraud Examiners, a ACFA, bem como dos comitês de compliance do IBRAC e da ICC. Concluiu recentemente, o que é o F25, deve ser, né? Forensic Future Leader Program, né? Um programa global de liderança de 18 meses da KPMG voltado a profissionais de alto potencial em forense. Ou seja, ele tem bastante experiência, tem alguns casos selecionados, a gente pode depois compartilhar o currículo do Davi. O José Alexandre Buais Neto, vulgo Zé, é assim mesmo que ele gosta de ser chamado, Uhum. trabalha no Pinheiro Neto Advogados desde 1994, quando as mulheres iam de saia e sapato fechado, como ele acabou de informar. Ele é sócio do escritório desde 2006, é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, possui LLM pela Boston University, foi conselheiro, que essa sigla eu não tenho a menor ideia do que seja, ele depois explica para a gente, é CCRSFN, é membro do Conselho Consultivo da Dutch Chan e do Conselho de Administração do IBRAC e é chairman do Comitê de Integridade e Responsabilidade Social do ICC Brasil. Atua em investigações, compliance e contencioso em questões envolvendo anticorrupção, antitrust, lavagem de dinheiro e fraude, dentre outras. Então, gente, esses são nossos convidados que a gente trouxe e a gente, vamos combinar aí que eles iam passar um cenário para a gente dessa situação da designação aí das duas organizações criminosas, né, PCC e Comando Vermelho, aqui no Brasil, de acordo com a lei americana. Espero que a gente aproveite bastante, é um tema novo, então eles estão deixando, o plano é que eles conseguissem deixar um tempo razoável aí para a gente debater, tirar dúvida, quer dizer, o privilégio da dúvida é agora, o tema é novo, né? Então todas as questões que a gente quiser perguntar no sentido de com quanto que a gente tem que estar preparado, né? Ou será que realmente o nosso compliance está preparado para riscos transnacionais? Que esse é um exemplo claro desse tipo de risco. E então vou deixar o palco com eles
Por favor, aí, Davi e Zé, vocês decidem quem começa, como acabam e instiga essa turma aqui a fazer pergunta, que nós estamos curiosíssimas do que vocês vão falar. Maravilha. Eu acho que, Zé, acho que é melhor começar contigo para falar um pouco do arcabouço, enfim, e depois você passa para mim para falar um pouco aí de aspectos um pouco mais práticos, né, de risk assessment e como que isso se desdobra aí no programa de compliance. Pode ser? Claro, e claro, só para colocar para todo mundo, a gente combinou que vai fazer uma apresentação de mais ou menos 20 minutos cada um. Fizemos aí uns PowerPoints até para ajudar, facilitar as nossas vidas. E duas observações, né, algumas poucas observações. Sim, todo mundo me chama de Zé, pelo amor de Deus, me chamem de Zé. É assim que todo mundo me chama, por favor. Segundo, que o CRSFN é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Na verdade, a gente, quando eu estava lá, ele é o grau de recurso para decisões do Banco Central, da CVM, aplicação de penalidades e tal. Foi uma experiência muito legal, voluntária, mas bastante interessante. E o evento que a gente estava falando é um evento da ICC que vai acontecer amanhã, é o Integrity Conference, acontece todo ano. Infelizmente já está mais do que lotado. A previsão era de que a gente fosse receber 150 pessoas, já tem 350 inscritos. Eu faço a brincadeira que estão assim porque o almoço é grátis, né? Mas não contaram para ninguém que eu estou lá. O Gaikia vai falar cedo. O Davi, eu estava brincando daqui a pouco, eu estava morrendo eu estou com medo porque ele não anda com segurança, Davi. É uma coisa um pouco É. interessante. Mas isso é uma coisa, se alguém mesmo assim quiser tentar ir para o evento, vai ser lá no onde era a Braskem, aquele prédio na Gerivativo, aqui em São Paulo, que fica ali perto da Ponte Eusébio Matoso, começa às 10 da manhã, eles vão estar aceitando inscrições de manhã, é gratuito, etc. Mas, bom, Ô começando a Zé, apresentar... Zé, Oh, só um pode? minuto aqui, até que por uma questão de ordem para a gente organizar com a turma. É, vocês acham melhor, se as pessoas tiverem dúvida, anotem, levantem. Eu estava querendo ver se elas levantem a mão aqui, porque a gente vai marcando quem é, mas para a gente deixar as perguntas depois que você der um apanhado geral e o Davi também, o que que vocês acham? Ou interrompem? Como é que vocês preferem? Qual é a dinâmica? Eu Como acho que é você. melhor guardar a pergunta para o final, até porque, como somos dois, a gente administra melhor o tempo assim. Ótimo. Então, gente, olha, pode, se tiver pergunta, já levanta a mão. A gente não vai chamar agora, vai chamar depois que acabar, mas já fica na ordem de quem levantou a mão pela plataforma, ok? Fica assim. Bom, então vou começar, vou colocar aqui na tela a apresentação e vou fazer umas pequenas observações, é, até espero que vocês estejam vendo. Vocês estão vendo a apresentação ou estão vendo a minha? O que que vocês estão vendo? Eu não estou. Estamos vendo a apresentação. Estão vendo a apresentação? Porque Eu tem um também tenho medo essa na tela, dificuldade com com o zoom, Zoom. né? Pronto, pronto. Bom, se eu mexo aqui, vocês veem. Sim. Bom, vamos lá. A introdução, acho que de forma muito rápida, tá? Eu pretendo não tentar segurar dentro dos 20 minutos. Seguinte, isso aqui surgiu, não é uma novidade, fez-se como se fosse algo completamente extraordinário no Brasil. Essa legislação vem com base no governo Trump. Ele ontem falou sobre o que espera que a América Latina não tenha, está sob controle dos Estados Unidos, é uma colocação do Trump. Ele não, a negociação do Trump, eu ia dizer que ele não sabe negociar, ele sabe bem. Mas o tipo de negociação que ele faz é empurrar o oponente até as cordas, e quando o oponente não aguenta mais, ele dá alguma solução que interessa muito mais a ele do que ao oponente, mas ele dá para o outro lado respirar. Tá? É o que ele está fazendo com a América Latina, é a política de imigração dos Estados Unidos, ele está tentando chegar nos recursos naturais aqui no Brasil, todo mundo conhece a questão aí dos minerais raros, ele fala do combate ao narcotráfico, que é um problema para os americanos de grande visibilidade. Não é um problema com o narcotráfico que passa no Brasil. O Brasil não produz cocaína, por acaso. O Brasil, a cocaína que passa pelo Brasil, que vem de outros países, ela geralmente vai para a Europa,
vai para a África ou vai para a Ásia, ela não vai para os Estados Unidos, mas ele coloca como se tudo fosse uma coisa só. E isso tudo ele tem uma preocupação geopolítica extremamente interessante com o Brasil, que é o fato da China estar comprando muita coisa aqui. A Rússia é fundamental para nós, porque nós temos o agribusiness como fundamental e nós não temos, né, temos uma limitação quanto a fertilizantes, precisamos deles. Então, isso aqui foi uma questão que surgiu. Não é novidade. No ano passado, lá na ICC, a gente fez um guia, que a gente começou a falar dele no ano passado. Esse guia saiu um mês antes de sair a designação. Todo mundo que trabalha né, trabalhando com isso, eu tive um evento em Nova York no final do ano que eu estava falando sobre isso acontecer no Brasil em breve. Isso foi no final do ano passado. E os americanos todos já estavam dando isso como certo também. Então, não foi surpreendente que isso tenha acontecido. Nós lançamos o guia num evento da OCDE, o guia da ICC, nós lançamos um evento da OCDE em abril, quase 2 meses antes da questão surgir aqui na configuração. Então, aqui surgiu, muita gente fala, isso aqui não vai, isso aqui vai ser cancelado pelos Estados Unidos. Não, não vai. Isso aqui vai continuar, pouquíssimo provável que isso deixe acontecer. Outra coisa que se fala também é que o governo brasileiro está tentando achar uma solução diplomática. Ele vai continuar tentando, mas provavelmente não vai conseguir, porque não é o tipo de questão que o governo americano vai voltar atrás. Provavelmente não vai. Isso aqui não importa tanto para as empresas. O Davi vai falar de exemplos práticos e eu daqui a pouco vou falar de um caso aqui que eu acho que exemplifica tudo, que é o caso da Lafarge, que é uma questão extremamente importante para todo mundo que tem que se mexer. Infelizmente, as empresas têm esse problema. O Trump colocou o bode na sala quando ele fez isso aqui. É um problema real para todo mundo que tem algum tipo de negociação com os Estados Unidos, que tem algum tipo de papel, que lança papel aqui, que tem algum empréstimo bancário, que tem alguma relação com os Estados Unidos. O ponto de contato é muito simples. Para quem vê como compliance, né, a gente sempre tem que pensar, como vocês sabem, sempre que pensar como o FCPA. A gente conhece bem o FCPA, né, para corrupção. Aqui é a mesma coisa. Tá? A lógica não é muito diferente. Às vezes, mas, poxa, terrorismo não é terrorismo no Brasil, o PCC e o Comando Vermelho. Começou um monte de gente a falar isso como se fosse a solução para o problema. Não é solução, isso não importa nada. O FCPA foi criado e é aplicado independentemente de ser corrupção naquele país onde ele é aplicado, aquelas empresas onde estão fazendo negócio. Ele foi criado, aqui foi por uma questão de segurança nacional americana. Lá foi criado para que as empresas americanas pudessem competir de forma mais igualitária com empresas estrangeiras. Porque na Europa, na França, Alemanha, em vários outros lugares, pagamento de propina poderia ser considerado como os facilitation fees. Eles até você podia até fazer dedução de impostos com base nos pagamentos de propina. E eles criaram isso e aplicaram isso. O que significa o seguinte, não era infração naqueles países, era reconhecido pelo Estado como algo viável, tanto que deduzia impostos. E os americanos não quiseram nem saber. Eles aplicaram e é o jeito de fazer, certo ou errado. Aqui não tem julgamento nenhum sobre certo ou errado, foi o que aconteceu. Ainda nesse contexto, eu coloco aqui um pouco como isso foi construído. Tá? Eu acho que um ponto relevante para todo mundo é lembrar o seguinte, isso aqui surgiu da legislação do 11 de setembro de 2001. Todo mundo sabe do 11 de setembro, foi um evento horroroso, né? E que os Estados Unidos fecharam, né? Não sei se alguém aqui já teve nos Estados Unidos logo depois, logo antes, logo depois, se percebe uma mudança significativa lá. Por quê? Porque aquilo foi traumático, e foi mesmo. Então, eles criaram regras, leis extremamente fortes para combater o terrorismo. Isso aqui veio naquele meio. A norma que se aplica aqui, a norma base, a lógica é a mesma, que foi, daí o Trump conseguiu derivações em cima daquela mesma norma, e por isso aqui é importante, porque as consequências podem ser muito grandes, porque as consequências são daquela norma. O que ele fez? Em janeiro, no dia 20 de janeiro, quando ele entrou, ele falou da designação. Em fevereiro do ano passado, 20 de janeiro de 2025, ele tomou posse, no mesmo dia já veio falando sobre a possibilidade de designação de cartéis de drogas como Foreign Terrorist Organizations. Logo depois, em fevereiro, ele começou a fazer a designação desses cartéis. Quem eram esses cartéis? Tá? Em maio, ele já entrou numa questão sobre persecução penal e o que significava esse apoio material, que a legislação exige um apoio material a essas organizações terroristas. A gente já vai chegar nesse ponto.
Em maio, ele já foi atrás dos mexicanos. Em agosto, nos cartéis mexicanos, e aí ele quebrou 3 bancos no México. Em agosto de 2025, ele já soltou um memorando começando a falar de uso de força militar. Em setembro, ele começou a ir atrás dos barcos no Caribe, aquilo que a gente via todo dia na televisão. Em setembro, ele já começou eh, eh, a tomar ações. Então, teve barco que ele explodiu. Isso estava todo dia, tinha gente, direitos humanos, Congresso americano, e ele não tomou nem conhecimento e fez o que fez. De outubro a janeiro, ele tomou providências em relação à Venezuela, tanto que foi lá e capturou o Maduro. Isso tudo com base nessa mesma legislação. E agora, no final, no final, olha, em junho, não, no final de maio, ele soltou a designação do PCC e do Comando Vermelho como FTOs, né? E em julho, acho que foi no dia 3 de julho, se eu não me engano, ele já veio com 3 pessoas, 2 brasileiras e uma portuguesa, e eu acho que 2 empresas em relação às quais ele já aplicou as penalidades. Acho que aqui, falando aqui ainda nesse contexto, tá? O governo Lula, a gente está vendo essa questão e eu tento, a gente tem que olhar para essa questão de uma forma muito pragmática, esquecer a questão política. Tá? Se a gente quiser falar da questão política, de pode, não pode, sinceramente, a gente pode discutir dias. Eu acho que pode ser bem legal, mas não é o objetivo, não é nosso objetivo, e eu acho que isso não ajuda, pensando como empresa, isso não vai ajudar. O fato já existe. O governo diz que não vai aceitar soberania, o outro lado diz que, a oposição diz que isso aqui é uma questão não é uma questão de soberania, mas é uma questão de por que o governo nunca tomou providências contra os cartéis de drogas, e entra numa discussão desnecessária, quer dizer, interessante, mas desnecessária para esse fim. O que acontece aqui? O que é importante para o setor privado? Quando a gente começou a falar lá na ICC, que era no começo do ano passado, em 25, quando a gente falava sobre o crime organizado, o pessoal achava que eu era maluco. Eu não sei se você estava, Davi, no dia que foi o lançamento do guia, que foi da ICC, junto com a CGU, e que foi feito por várias empresas, a KPMG ajudou, nós, Piero Neto, ajudamos. Eu como era presidente da comissão lá, tive um trabalho grande, envolvi aqui eu não, né? A gente sempre envolve o time para trabalhar mais. Mas colocou o pessoal para trabalhar bastante, eu revi o documento todo, a gente teve que fazer um trabalho grande, mas que o fato o pessoal da CGU, quando eu falava com eles, e o Marcelo, eu falei isso tudo porque o Marcelo da CGU, que é o responsável por isso lá, ele me achava maluco quando eu falei isso. Ele colocou lá, isso aqui é um assunto que não é nosso. Não, esse assunto é dele, sim. Isso é assunto de compliance, isso é assunto de integridade. Isso aqui é um problema para todo mundo. Eles estão próximos a todas as empresas. Carbono oculto, que eu sei que o Davi deve falar um pouco, carbono oculto foi, que ele participou bastante também disso, não da operação, mas de como lidar com isso, né? Empresas que tiveram questões com a operação. Isso aqui, então, gerou uma situação que trouxe o awareness para as empresas de que elas estavam sujeitas a esse tipo de situação. No dia 1º eu falei 3, mas dia 1º de julho, houve as primeiras sanções em relação ao Brasil pela OFAC, que a OFAC é esse órgão americano que cuida disso, e vínculos relacionados à Flórida. E aqui o Brasil, 2 dias depois, ele teve uma operação da Polícia Federal, que é essa Operação Exchange, em que se falou dessas pessoas. Ainda sobre FTOs, esses SDGTs, que são Special Designated whatever Terrorists. Eu esqueci o nome aqui, mas, na verdade, FTO é a designação que todo mundo usa, tá? Bom, da onde vem? Eu falei da lei de 2001. Na verdade, vai um pouco mais atrás, a lei de 96, que foi alterada em 2001, tá? Aqui o principal era, eu pegava o terrorismo e jogava a questão da pena de morte. Houve uma ampliação disso em 2001, que começaram a autorizar o governo americano a ir para fora dos Estados Unidos pegar os terroristas. E aí chegou-se a questão de Guantánamo. Vocês devem ter visto isso na televisão, tem um monte de notícia, tem um monte de filmes sobre isso, alguns são muito bons, livros interessantíssimos, mas o importante aqui para nós é por isso que essa legislação é muito importante, ela é muito severa. Tá? Uma questão do que importa aqui para nós também, pensando como empresas. Os testes são muito amplos.
ele fala de dois testes que são de interpretação altamente subjetiva. É o teste de você knowingly dar material support, é você sabidamente dar o suporte material para organizações terroristas. Se alguém achar um advogado americano que defina esse suporte material de forma definitiva, eu agradeço, porque ninguém dá. Todo mundo tem receio, porque pode ser qualquer coisa. Outro dia eu estava conversando com um que estava me falando, não, mas a empresa de telefonia que vende chip, sim, né, aqueles cartões para você acessar o telefone, e que tem seus telefones usados dentro das cadeias onde atuam os PCCs, ela tem responsabilidade, porque ela consegue saber quem está lá dentro. Ela tem um monitoramento disso. Se a gente leva nesse extremo, a gente não chega em lugar nenhum, está todo mundo, né? Então, o que me traz um pouco de conforto é o sabidamente, é o knowingly, tá? Que tem na legislação. É você, de algum modo, saber ou não poder dizer que não sabia. O que se quer evitar é o willful blindness, né? A ignorância deliberada, é você evitar que as empresas saiam. E como é que se faz isso? O Davi vai explorar isso melhor. É você estabelecer um mapa de risco, fazer um mapeamento, que é como a gente faz para tudo em compliance, né? Fazer um mapeamento dos riscos, ver onde ele está, definir como é que você vai tratar esses riscos, tomar as medidas para que isso seja tratado, para que se alguém bater na sua porta e perguntar o que você fez, você possa dizer que fez. Não adianta fingir que... Não adianta falar, isso aqui nunca vai chegar em mim. A gente não consegue saber. É ideal. Acho que as empresas, logo que saiu a norma, tinha uma correria louca, que eu lembro que eu fui, me olharam meio que como se eu fosse estranho ao falar isso que eu vou dizer para vocês. As empresas brasileiras, vocês são muito, muito sofisticadas em questões de compliance. Tem muita coisa pronta. O que precisa ser feito não é tanta coisa, perto do que você já tem. Vocês já estão muito adiantados. Então, são adaptações que são adaptações necessárias, são adaptações relativamente simples. O impacto disso pode ser bastante severo, inclusive, tem casos de prisão nos Estados Unidos. Eu vou correr um pouquinho para chegar no final. Especially designated global terrorists, as consequências são muito parecidas, tá? É que isso aqui é um pouco mais estabelecido nos Estados Unidos. Eu quero chegar aqui sobre a lei brasileira. Não dá para dizer que eles sejam terroristas, tá? É uma defesa, mas não resolve nada. Não dá para dizer que as empresas brasileiras vão conseguir escapar. Tá? Essa legislação vem próxima daquela legislação Magnitsky que usaram contra o Alexandre de Moraes em dezembro, tá? Que significa o seguinte, ele tinha o risco de ficar sem um cartão de crédito. Por quê? Porque todos os operadores de cartão de crédito são americanos ou têm operação nos Estados Unidos, menos a Elo, se eu não me engano, tinha uma que não tinha. E aqui, desculpa a minha ignorância. Mas, poxa, mas elas não têm nada a ver com ele não tem, mas é o que a norma diz, infelizmente, ou felizmente, né? Aqui, entrando nos riscos, eu vou passar aqui muito rápido, porque isso aqui vai ser explorado pelo Davi, eu imagino. Se não, a gente pode explorar depois. Onde isso pode estar? Esses aqui são temas principais, que é onde a coisa pode estar, onde você encontra esse problema. E só uma coisa, né? Quando a gente fala Eu sou da geração que, quando a gente falava de tráfico de drogas, pensava num cara de bermuda e camiseta, né? Havaianas, né? Sandália, em cima do morro ou de uma comunidade com uma arma grande na mão, vendendo droga. Isso não existe mais. Quem viu Carbono Oculto, os caras estão de paletó e gravata, talvez não de gravata, porque hoje em dia já não é tanto assim, né? Mas já estão na Faria Lima, já estão em lugares que a gente frequenta, eles têm negócios que são altamente legítimos, eles são os melhores fornecedores que vocês podem imaginar, eles cobram pouco, entregam no prazo, tudo funciona bem, porque o negócio deles é lavar dinheiro, ele não precisa ganhar dinheiro com aquele negócio, ele precisa lavar o dinheiro que ele já tem. Então, é um risco real. Tá? E tem gente dentro das empresas, né? Acho que aqui tem uma preocupação grande que em toda empresa você corre o risco de ter alguém lá envolvida com o crime organizado. Casos concretos. É aqui que eu queria chegar, porque aqui eu acho que tem um caso, eu quero falar desse caso, que é o Lafarge, pensando, olhando minha conta aqui, eu tenho mais 5 minutos para contar. Esse caso aqui é um caso interessantíssimo. Lafarge, e mostra, primeiro, uma questão de reputacional. Todo mundo conhece esse caso como o caso de Lafarge. Está no mundo inteiro. Tem 3 casos que são interessantes dos Estados Unidos. É o Lafarge, Chiquita Bananas e o caso da Ericsson, que a gente pode falar deles também, mas o principal aqui é esse. Esse caso é o mais recente, é um caso em que a Lafarge, uma empresa suíça, uma empresa francesa, hoje ela é detida pela Holcim, que é uma empresa suíça, ele construiu uma fábrica, uma cimenteira, uma fábrica de cimento na Síria, tá? E na Síria,
todo mundo sabe, teve todo aquele problema, uma guerra civil, que o exército islâmico, o ISIS, eles basicamente criaram um califado e tomaram uma parte significativa da Síria. A Lafarge investiu 600 milhões de dólares para instalar essa planta em um determinado lugar da Síria, que estava no meio, isso aconteceu antes da confusão do califado do ISIS, o ISIS estava em volta dessa planta. O ISIS começou a cobrar, porque as pessoas estavam indo produzir cimento nessa planta. Essa planta não tinha nada a ver com os Estados Unidos. O cimento era produzido lá para vender na região, não tinha cimento que chegasse nos Estados Unidos. Os funcionários dessa fábrica não eram americanos. Para conseguir chegar na fábrica, o ISIS começou a cobrar da Lafarge que ela pagasse valores para determinadas instituições ou que contratasse determinadas instituições ou que pagasse valores para algumas entidades, tá? Basicamente cobrando propina, né? Cobrando para que não matasse as pessoas. E todo mundo sabe que o ISIS estava na televisão matando gente e ele ia fazer isso sem qualquer receio, tá? Ele dominava a região e aterrorizava as pessoas. É uma instituição terrorista, uma organização terrorista no modo tradicional e não tem dúvida sobre isso. E havia o risco real de que ele matasse pessoas. A Lafarge, por uma decisão tomada à época, falou, não, peraí, minha planta vale 600 milhões de dólares, ele está pedindo aqui valores que são relativamente baixos, não está nos Estados Unidos, está errado, mas eu vou pagar, custava. Ele gastou 6 milhões de dólares nesses 2 anos, 3 anos ali, 2012, 2013, 2014, em pagamentos feitos para o ISIS para continuar operando. Houve uma ação contra a Lafarge, que foi comprada pela Holcim. Ela confessou em outubro de 2022 para o Departamento de Justiça norte-americano. Ela teve que pagar por essa história, ela teve que pagar para o Departamento de Justiça 777 milhões de dólares. A planta valia 600 e ele pagou 6. Ela teve que pagar 777 milhões para fazer um acordo. Se fosse para um julgamento, ia ser mais. Ela teve que divulgar essa questão, reputacionalmente ficou péssimo, porque todo mundo lembra que a Lafarge pagou propina para o ISIS e não pagou propina para evitar que pessoas fossem mortas. E ela teve alguns executivos dessa planta da Lafarge lá na Síria tiveram que ir para os Estados Unidos, estão presos nos Estados Unidos hoje. E além disso tudo, para ser a cereja do bolo, ainda tem pessoas que ajuizaram com base naquela lei de 2001, que é o Anti-Terrorist Act de 2001, americano. Elas ajuizaram ações civis nos Estados Unidos para pedir indenizações civis da Lafarge, e que vão acabar em algum acordo e ela ainda vai gastar uma fortuna de dinheiro para resolver esses casos, provavelmente. Um caso interessantíssimo, os advogados usaram todos os argumentos possíveis, mostraram que as pessoas iam morrer, disseram que o valor do investimento, mostraram que não tinha ligação nenhuma com os Estados Unidos. Essas pessoas que estão pedindo indenização, por exemplo, várias delas não moram nos Estados Unidos. Tá? Elas usam a justiça americana, mas não moram nos Estados Unidos, não tem qualquer relação com os Estados Unidos, mas elas foram prejudicadas pelo ISIS, ou tiveram que ser movidas da Síria, ou tiveram pessoas mortas, né, assassinadas pelo ISIS, e dizem que aquele valor pago pela Lafarge viabilizou a atuação do ISIS. O que significa isso aqui? Gente, se esse caso não traz atenção para o risco que uma empresa está exposta, eu não conheço nenhum outro que possa trazer. Essa empresa não tinha nada a ver com os Estados Unidos. Claro, o PCC e o Comando Vermelho não são o ISIS, que colocava gente na televisão e cortava a cabeça ao vivo, que cá entre nós era horroroso e tal. Tudo bem que o PCC e o Comando Vermelho fazem coisas muito ruins, mas não chegam a esse nível. Mas eu acho que o importante é a relação disso aqui com os Estados Unidos é muito limitada. A relação disso aqui com os Estados Unidos é a Lafarge e a Holcim negociam nos Estados Unidos, não tem produto vindo, não tem dinheiro chegando nos Estados Unidos, não tem pessoas chegando e voltando. O ISIS não fez nada nos Estados Unidos. Isso aqui gerou as consequências que gerou. Aqui, rapidinho, eu sei que acabou meu tempo, só para passar o caso do México, são 3 bancos que foram quebrados e lá tinha uma questão interessante, que é o fentanil, que é a droga que está causando um problema geral nos Estados Unidos, é um negócio horroroso, tá? E vendiam esses precursores químicos para a China, e a gente tem o caso da Ericsson também, que pagou propina pagou valores
também para o ISIS no Iraque, que era uma questão muito mais relacionada a valores alfandegários. Com isso, eu vou me calar. Depois eu vou disponibilizar para vocês, a gente pode disponibilizar essa apresentação. Estou aqui para perguntas, adoro perguntas, façam perguntas, tá? Vou colocar meu e-mail depois também. Quem tiver interesse, a gente, já digo aqui, quem for do ICC, participe das reuniões da comissão. Quem não for, se quiser ir, me manda e-mail depois, que a gente dá um jeito de ir. O objetivo o Davi está lá sempre, e ele é do ICC. O interessante eu não ganho um tostão do ICC, tá, gente? Mas que é interessante e pode ajudar, porque a gente está tentando construir com o governo meios de ajudar as empresas. Mas com isso eu vou me calar e depois a gente continua a discussão. Davi, com você. Obrigado, Zé. Que eu vou compartilhar. Opa, O meu acho que saiu da eu tela, só para ainda ter não. certeza. Peraí. Então, deixa eu ver se eu aprendo aqui como eu posso... Ai, não quero. O meu ainda está na tela? Tá na tela. Sim. Assim, E eu não consigo te roubar aqui. Eu aperto aqui, ele aparece share. Se eu colocar o share, tirou, não? Ainda não. não aparece alguma coisa de parar de compartilhar? Não. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Não. Eu acho que o Zoom é David, mais. se você clicar no Share, vai aparecer a opção Replace Current Share. Aí você consegue trocar Não, para sua tela. não aparece. Só aparece Não? Disable Share. E o que dá uma Então, vamos fazer de desconexão. um jeito fácil. Eu vou sair, porque eu caio, e volto aqui em um segundo. Tá bom. Maravilha, vamos lá. Agora sim. Share. Screen share. Estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Então, é difícil falar depois do Zé, né? Confesso que a gente fica numa situação aqui de pressão, mas vou tentar dar o meu melhor aqui. A minha proposta aqui, pessoal, é dar um passo em direção aos aspectos mais práticos, tá? O primeiro que eu entendo que é o caminho inicial, onde deve começar, é fazer a avaliação de riscos, então, como que diagnosticar de forma estruturada, onde a companhia está de fato exposta a esses riscos, e depois como estruturar o programa de compliance tendo em vista esses riscos que foram apresentados. Aqui de forma, de novo, né, acho que o Zé comentou, de forma proporcional e de forma baseada em riscos, né? Hoje as companhias brasileiras têm excelentes programas de compliance, também acho que foi um dos únicos lados bons aí da Lava Jato, né? Mas muito com viés de integridade no sentido de anticorrupção e suborno, né? Aqui a gente vai falar de um novo prisma de risco que é a infiltração do crime organizado, tá bom? E aqui antes de entrar no primeiro bloco, eu queria fazer uma observação importante, né? Que no contexto que a gente está, o crime organizado realmente está se infiltrando nas cadeias produtivas legítimas, né? E mais como aconteceu lá na Carbono Oculto, antes já da designação, né? E é isso junto, somado com a designação, isso traz realmente não só uma questão de segurança e operacional, mas traz um risco jurídico, sancionatório e reputacional, que agora tem até um aspecto, um efeito extraterritorial. Tá? Então, mesmo esses programas maduros, eles precisam ser relidos sobre essa nova lente do risco de exposição ao crime organizado. Tá? De novo, aqui não é um tema de boil the ocean, né? Refazer um programa do Compliance Zero, nem submeter toda a base de terceiros e operações ao mesmo escrutínio, né? É fazer algo para aqueles que têm, dar uma olhada em geral, e aqueles terceiros que têm o maior perfil de risco,
e aí concentrar os esforços desses terceiros. Tá? Aqui a gente montou como se fosse um framework, né? 5 dimensões aqui, que a gente entende que possa ajudar as organizações a identificar os riscos de infiltração do crime organizado, né? Acho que um takeaway bastante importante é que o risco que é relevante, ele nunca aparece em uma só dessas dimensões, tá? Normalmente ela aparece em várias dimensões, então evitar que, tá bom, eu tenho uma operação, um centro de distribuição numa área que o Comando Vermelho está presente, tá? Isso isoladamente aqui não é um risco, né, que deva ser, nossa, temos um problema. Lógico, é um gatilho, mas a gente tem que olhar um pouco mais de forma integrada, né? É importante aqui, a gente tem 3 ações que são que eu entendo ser as principais. Um é conectar esses sinais de risco, né? Porque às vezes, como eu falei, olhar só um padrão de risco e só esse dá problema, é um eventual problema, esse aqui pode não ser um risco e a gente começa a gerar muito falso positivo. Acho que o segundo ponto aqui é evidenciar as análises que são realizadas, documentar o que avaliamos, o que concluímos, para que as decisões que nós tomemos, né, na governança e no dia a dia sejam defensáveis. E o terceiro é agir de forma proporcional. E aqui o equilíbrio que a gente tem que ter em mente, né? Não é nem a inação que vai nos deixar expostos, nem o excesso que vai gerar uma paralisia nos negócios e gerar custos sem o retorno, né? Então, para organizar essas ideias aqui, a gente trabalha com 5 lentes, 5 dimensões de riscos, geografia e a exposição a exposição territorial é uma delas, o setor e o modelo de negócios, os terceiros com que a empresa se relaciona, a estrutura de propriedade deles, tem uma dimensão transacional e também tem uma dimensão que a gente considera aí sobre o produto e o mercado que ela atua. Tá? Essas camadas devem ser enxergadas de forma sobreposta e não somente camada a camada. Aqui falando um pouco, né, da exposição geográfica e territorial, né, eu quero primeiro desfazer aqui um mal-entendido comum, né? Estar presente numa região de maior influência do crime organizado não é por si só uma conclusão de risco, né? O que a gente está falando é que a geografia, sim, pode representar um gatilho, um sinal de que ali precisamos ter uma maior visibilidade sobre as nossas dependências locais, as rotas, né, que a gente está passando, e a utilização de contrapartes que, às vezes, que a gente fala de atores locais, né? Como o Zé mencionou, às vezes, para passar num território do Comando Vermelho ou do PCC, você tem que fazer pagamentos de proteção, né? E aqui, o Zé pode me corrigir, nos casos de FCPA, tinha um ponto chamado duress payment, né, que é o pagamento de coerção. No FCPA era um pouco mais aceito, e aqui o que a gente tem visto, acho que no caso da Chiquita, que era um caso que aconteceu lá na Colômbia, a coerção aqui não é algo que cola, né? Eles falaram para a Chiquita, você tem que passar por esse território, por essa região, né? Você tem que ter a fábrica nessa região. Tá bom, troca essa região, troca essa fábrica, muda ela para outra região. E a Chiquita foi multada, enfim, sofreu sanções. Tá? 2 exemplos aqui concretos para tangibilizar um pouco, né? O primeiro aqui são os ativos, as plantas e os pontos de coletas localizadas em áreas de influência do crime organizado, ou seja, sei lá, uma área produtiva, um centro de distribuição, um ponto de captação mais região sensível. A dependência de rotas logísticas, aqui a gente tem em São Paulo o Corredor Caipira, que é onde o PCC, a região das usinas até o porto aqui, né, que a gente sabe que tem a atuação do PCC. Uma coisa que também preocupa a gente, que a gente tem visto aqui, é a concentração local de um fornecedor em determinada região que só ele pode prestar serviço para você. A gente está vendo isso bastante, alguns
algumas conversas com empresas de transmissão de energia, que às vezes tem que contratar um terceiro para proteger, para não ter vandalismo nas operações, derrubar uma torre, por exemplo, né? E aqui o que a gente deve se perguntar hoje é: nós sabemos onde estão nossos pontos de maior exposição territorial? E a gente tem um plano de contingência caso um deles seja comprometido, até pensando na estratégia da empresa, né? Então, como eu falei nesse caso da Chiquita, é importante ter planos aí, B, C, às vezes, para pensar, putz, talvez a gente tenha que tirar essa fábrica, às vezes não é viável, mas acho que tem que entrar em discussão quando tem uma exposição muito grande. E aqui não só exposição geográfica, as outras que eu vou falar também. Aqui a gente fala, nesse slide, a gente fala um pouco dos setores e modelos de negócio que estão mais expostos ao risco de infiltração do crime organizado. Então, setores como o setor de combustível, logística, agronegócio, mineração, as instituições financeiras, principalmente instituições de pagamento, ou qualquer atividade que tenha um giro, um alto giro, ou seja, intensivo de caixa, tá? Não é coincidência que esses setores sejam reconhecidamente utilizados pelo crime organizado, porque eles usualmente combinam aí um alto volume, capilaridade, presença territorial e liquidez, né? Que são atributos aí que as redes, as facções estão extremamente atrativo para as facções. Mas aqui eu acho que eu faço uma ressalva importante, né? Isso aqui não é um estigma sobre o setor. Estar num segmento mais exposto não significa que a companhia efetivamente tem um problema. Significa um ponto de alerta e um ponto de partida para avaliar os riscos de compliance. Tá? Aqui, passando um pouco de exposição a terceiros, propriedade e controle desses terceiros, né? Se eu tivesse que apontar onde a companhia mais se expõe sem perceber, seria aqui, na cadeia de terceiro, e aqui eu também falo de clientes, falo de quarteirizados, né, desses terceiros. Aqui eu acho que é o maior vetor de exposição indireta. Ninguém negocia, o PCC e o Comando Vermelho não tem uma holding, né? Então a gente sempre fala aqui de exposição indireta. Eu acho que é aqui que está o grande calcanhar de Aquiles. No fundo, tudo se resume a uma pergunta, né? Entendemos de fato com quem estamos nos relacionando? E aqui entendo que tem duas camadas relevantes. Acho que a parte societária, quem controla efetivamente se beneficia da empresa, né? O sócio aqui pode ser apenas um laranja, no caso, os donos de postos de gasolina, os donos de postos de gasolina com um capital social relevante. Às vezes, o último emprego deles foi frentista de um posto de gasolina. Como que ele vai ter uma empresa com 20 milhões de capital social, né? Então, não parece fazer sentido. E aqui também tem uma camada operacional, né? Se a capacidade operacional daquele terceiro é compatível com o relacionamento comercial que ele mantém com as operações das nossas empresas. Tá? Por exemplo, uma empresa aí com, sei lá, 2 funcionários, capital social reduzido e operando num pequeno galpão, ela consegue de fato entregar um volume de fornecimento relevante, né? O que eu compro dele faz sentido ou não? Normalmente tem algo por trás. E outros pontos também que chamam a atenção é a questão do beneficiário final, quando a gente não consegue convergir para uma pessoa física. Isso está tendo mudanças, aí o Zé pode falar um pouco depois, nos Estados Unidos, pelo que eu entendi ontem, Zé, das notícias, o governo americano não vai mais querer que os bancos, eu acho, que eles verifiquem até o nível do beneficiário final, mudanças societárias sem racional, e aí também mudanças societárias, a gente consegue ver isso com as informações da Receita Federal muito rápidas, né? Então, a empresa é criada numa pessoa, passa para outra, a gente consegue ver isso daí. Estruturas offshore sem justificativa, empresas com PEPs, com sanções, mídias diversas. E aqui um ponto que é interessante, que hoje a gente consegue fazer plataformas de gestão de risco de terceiro
e de AI de uma forma bastante simples, é verificar, por exemplo, tem fornecedores aqui que dividem o mesmo endereço, tem o mesmo procurador, o mesmo contador. São padrões que pode existir um motivo, mas eu acho que esses motivos têm que ser questionados. Aqui, no caso da Carbono Oculto, a gente tinha as empresas que compravam o metanol das importadoras, né? E essas empresas compravam para manipular, né, a gasolina lá no posto, e a gente via que as transportadoras de outras regiões tinham uma conexão, né, da transportadora com a empresa que comprava da transportadora com a empresa que fazia o transporte, mas não é que ela fazia o transporte da empresa que o cara era dono, era de uma outra empresa, numa outra região, então a gente via que tinha um network aqui, né, por trás. Falando aqui de exposição transacional e de comportamento econômico, acho que essa é a dimensão que talvez seja mais acionável, porque muitas dessas informações estão dentro da própria empresa, né? O que eu falei um pouco de incoerência entre capacidade e volume de um fornecedor, preços fora do mercado, que o Zé comentou, tem empresas que são excelentes, entregam no prazo, com preço abaixo, enfim, só para lavar o dinheiro do crime organizado. Quando a gente acha também um intermediário sem função econômica clara, por que a gente tem esse terceiro aqui? Ninguém sabe o que ele agrega, não agrega nada aparentemente além de custo. Crescimento súbito, né? A gente viu alguns casos na Carbono Oculto também, que a compra de metanol era pequena, de um mês para o outro o negócio explodiu. Putz, por que ele está usando? A gente viu nos procedimentos que eles chamavam de primeira ordem, que o que eles compravam não cabia nos tanques dele de armazenamento. Não faz sentido nenhum. Outro ponto que a gente viu também aí na Carbono Oculto é a questão da rastreabilidade logística. Às vezes, o que vale a pena ser FOB, as operações eram FOB na compra de metanol, será que não valeria a pena ser CIF para eu ter a rastreabilidade dos caminhões e ver onde o caminhão parou, se teve algum desvio e monitorar isso daqui? Então, aqui o desafio é conectar e monitorar os dados que, em boa medida, estão dentro da empresa, de forma sistemática e integrada, para a gente ver se há alguns sinais de alerta. E aqui, o último ponto é a questão de produto, mercado e desvio, né? O próprio produto aqui que as empresas vendem pode ser considerado aqui um vetor de exposição ao crime organizado, independente com quem se transaciona. Então, tem alguns produtos que têm maior atratividade de serem desviados, então, combustíveis, né, produtos químicos, precursores químicos, itens de dual use, que aqui no Brasil nem tanto, que podem ser utilizados tanto para cadeia de suprimentos quanto para defesa, enfim. E outros que podem ser atrativos também são produtos que, por natureza, valor, liquidez e portabilidade, podem ser utilizados como se fosse quase como uma moeda paralela, com um desvio muito fácil para o mercado paralelo, produtos de circulação regulada, enfim. Aqui são alguns fatores que, quando a gente olha a operação dos nossos clientes, a gente tem olhado muito, tá bom, o que a gente vende, o que a gente tem no nosso estoque que pode ser de interesse do crime organizado. Aqui eu passei, eu vou correr aqui um pouquinho. Até aqui a gente está falando onde está a exposição. Agora, acho que o ponto é falar um pouco do método, né? Da avaliação do programa de compliance. Não tem um método de one size fits all, né? O que faz sentido para uma distribuidora de combustível é diferente do que faz sentido para uma fintech, uma operação do agronegócio, e aplicar o mesmo nível de diligência a tudo e a todos ao mesmo tempo pode ser caro e ineficaz, né? Você vai gastar energia onde o risco é baixo, muitas vezes, e vai faltar energia onde o risco é alto. Então, aqui, como que a gente... a definição aqui da população de alto risco, acho que é o ponto mais interessante aqui, né? Quais são os terceiros, quais são os clientes, quais são as operações que merecem um escrutínio reforçado? E aqui isso precisa ser muito bem documentado,
para que se saiba por que algo foi classificado como alto risco, replicável, para que 2 analistas cheguem à mesma conclusão, e tem que ser revisado com frequência, porque esses riscos mudam muito rapidamente, tá? Os 6 passos que vocês estão vendo aí nos slides são justamente o roteiro metodológico para chegar lá, tá bom? Então, desde entrevistas exploratórias com as áreas de negócio, o compliance tem que estar muito perto da operação aqui, falando aqui da infiltração do crime organizado, para entender realmente a operação por dentro, e até a clusterização aqui dos terceiros de maior risco, tá? O que vai direcionar um pouco o esforço da diligência, do monitoramento e até a parte transacional. E aqui nesse contexto eu faço talvez uma provocação aqui. A nossa definição de alto risco hoje, ela é defensável, ela é documentada, ou seja, se um regulador chegar aqui, uma autoridade, e perguntar para a gente por que a gente trata esse terceiro de uma forma e o outro terceiro, que eles estão no mesmo cluster aqui, vamos falar assim, por que o tratamento é diferente? Então, a gente tem que ter... essa metodologia aqui tem que ser defensável, né? Para alguém que olha de fora fala assim, tá bom, tem um critério, está documentado, é replicável, os riscos foram revisados em tempo adequado. E aqui, falando um pouco de análise de redes, né? Normalmente, quando a gente vê um terceiro aí de alto risco, normalmente você não vai ver um indicador único, né, que vai surgir nessas pesquisas. Normalmente eles surgem vários, e aí o que é importante é ver a convergência desses vários sinais de alerta, né? E a lógica é a seguinte, ao invés de olhar cada informação isoladamente, nós as cruzamos. Então, registros societários, informações de cadastro de fornecedores, de clientes, notas fiscais, padrões de pagamento, informações de screening, né, de mídia diversa, fontes abertas. Quando tiver sobreposição dessas camadas, e que essa sobreposição, e se fosse só um ponto, talvez não iriam determinar relações ocultas, né? O que é importante aqui, a gente vê concentrações que não fazem sentido econômico e inconsistências, em que outra parte declara e os dados que se mostram aqui, né? Aqui eu acho que o que muda um pouco, e hoje a gente tem tecnologia para isso, que antes se fazia só uma diligência estanque, talvez um monitoramento da diligência. Aqui eu acho que hoje tem plataformas que você pode gerir o relacionamento com o terceiro no dia a dia. Você também pode pegar os riscos dessas diligências e cruzar com o comportamento transacional. Eu acho que aqui que deveria ser assim, os programas de integridade pensando na parte mais de corrupção, mas é importante, nesse caso, que é muito operacional a infiltração do crime organizado, que tenha um pouco mais de convergência entre esses tipos de análise. Aqui eu já falei bastante, andar um pouco mais. Aqui, nesse primeiro momento, eu falei um pouco dos indicadores, sinais de alerta e do risk assessment, né? Agora eu vou tentar trazer um pouco de como que trazer os riscos, como que a gente volta para o programa de compliance e tem os pilares do programa de compliance, como que a gente alimenta cada um deles, tá? Aqui o primeiro pilar do programa de compliance é a governança, supervisão e autonomia. Esse aqui é um framework da KPMG, tem vários frameworks do DOJ, aqui da CGU. A ideia é a mesma, tá? É só estar organizado de outra forma. Então, nesse primeiro ponto de governança, supervisão e autonomia, é muito importante ter a questão do tone at the top, né? Como que ele se manifesta, a definição de apetite, o escalonamento de casos sensíveis, enfim, de recusar relações comerciais que não são compatíveis com os valores da empresa, mesmo quando elas são comercialmente atraentes, e também, né, que o conselho, o comitê de auditoria e a administração tenham as informações dos riscos aí relacionados à infiltração ao crime organizado.
E aqui, acho que até mais importante, que a gente chama o tone in the middle, né? Que é da média gerência. Porque a média gerência que vai passar essa cultura, né, do tom para baixo, e aqui acho que os riscos estão muito no dia a dia da operação, né? Então, é bastante importante. Aqui, o segundo pilar que a gente tem é a gestão de riscos de terceiros, que é por onde entra a maior parte da exposição indireta, que é o crime organizado. O primeiro passo é avaliar se as nossas ferramentas aqui de due diligence são adequadas para os riscos de infiltração crime organizado, muda um pouco os riscos, tá? E aí, a partir daí, fazer uma abordagem reforçada para terceiros de alto risco, indo além da checagem documental, com verificações, às vezes, operacionais, por exemplo, que eu comentei lá de tancagem, verificações que a gente chama bastante de boots on the ground, então, alguém entender a operação de um determinado terceiro ou de um cliente, e a parte também de escalonamento, com base nessas informações de escalonamento para aprovação em instâncias superiores, caso o risco seja maior, tá? Operações de M&A aqui, como também entram, né? Quando a gente compra uma empresa, entra numa transação financeira e mais relevante, societária, a gente acaba herdando os riscos, então é importante também olhar sobre o ponto de vista de M&A. Falando aqui um pouco do outro pilar de políticas e procedimentos, aqui é muito importante traduzir o que o Risk Assessment traz em regras concretas, né? Ou seja, o mapeamento de risco aqui não pode ficar na prateleira, ele precisa virar política, procedimento, que orienta a decisão de quem está na ponta. Outro ponto aqui é comunicação e treinamento. Tem de um lado aqui, eu acho que é uma conscientização ampla para toda a organização, e de outro também, treinamentos direcionados a áreas de maior risco e exposição. Então, finanças, suprimento, logística, acho que tem que ter treinamentos aqui bastante focados, tá? Com exemplos práticos. O canal de denúncia aqui, ele é mais que uma caixa de entrada de reclamações. Acho que o valor real está na capacidade dele de consolidar essas denúncias e correlacionar as informações de múltiplas fontes, enxergando padrões, recorrências ou conexões que podem passar despercebido de forma isolada, mas que, vistos em conjunto, pode demonstrar um risco de infiltração no crime organizado, né? E aqui é importante, a gente tem falado bastante, treinar a equipe que faz a triagem das denúncias, né? Porque, às vezes, um relato que parece trivial, na verdade, pode ser a ponta de algo bastante relevante. E aqui, dois pilares que eu gostaria de falar, finais aqui, para ver se o programa de compliance efetivamente funciona. O primeiro aqui é monitoramento e melhoria contínua. Um programa de compliance aqui não é um documento que simplesmente se aprova, se arquiva, ele precisa ser testado periodicamente. E eu acho que aqui, nesse caso aqui, principalmente da infiltração do crime organizado, revisões independentes são necessárias, muitas vezes até com o olhar de um terceiro, não falo nem terceiro, numa empresa de prestação de serviço, acho que é bacana, mas talvez de pessoas que não estão na operação, mas que elas têm muito conhecimento da operação, então em áreas de controle, indicadores de efetividade. Eu acho que o que é importante aqui é se orquestrar e correlacionar informações que vêm de diferentes fontes de informação, de due diligence, de monitoramento de transação, de canal de denúncia, de investigação. Eu acho que é nesse cruzamento dessas fontes aqui que os sinais de alerta realmente aparecem, que eles aparecem. E o segundo pilar aqui é mais relacionado às investigações. Então, quando um alerta seguro surge, é preciso que se tenha mecanismos claros de apuração, de escalonamento, de resposta, e não agir no improviso, né? Aqui tem que ter um cuidado, especificamente com esse tema, um cuidado muito grande no que envolve crime organizado, que a investigação, como qualquer investigação, tem que preservar a evidência, manter confidencialidade e independência, mas aqui a gente tem que ter muito cuidado também com a proteção e a segurança das pessoas envolvidas na investigação. Aqui é um outro bicho de investigação, e a gente tem que ter muito cuidado aqui, tá?
E uma vez que a gente tem uma investigação confirmada, né, uma suspeita substanciada, acho que o trabalho não termina aqui. Acho que é importante entender muito bem a causa raiz e definir muito bem como responder, como remediar e qual que vai ser a governança para tanto. Né? E aqui talvez um slide um pouco mais de fechamento. Eu coloquei 5 aspectos aqui, movimentos práticos, vamos falar assim. O primeiro é olhar além da exposição indireta. O risco que é relevante quase nunca está no óbvio. Ele mora nas relações indiretas, na cadeia de terceiros, na origem de recursos, na estrutura societária de quem está do outro lado da mesa, né? Focar na convergência. Um sinal isolado aqui raramente conclui algo. O que acende o alerta é o encontro de vários sinais, né? Como a gente falou. O que é importante é ter a soma desses sinais. Se tiver uma soma aqui, eu acho que tem que se olhar com bastante carinho. Evidenciar muito bem a resposta, não basta simplesmente agir, é preciso demonstrar por que se agiu, como se agiu, qual que é a documentação, quem que decidiu. Isso eu acho que é bastante importante. Um quarto ponto aqui é aprimorar a governança, assegurar que as áreas de controle tenham autonomia, acesso à informação e respaldo da liderança, né? E o quinto é a atualização de forma tempestiva. O crime organizado se reinventa rápido, esse é um tema vivo, e o programa de compliance aqui deve acompanhar o ritmo dessas mudanças e não ser simplesmente ser uma foto de 5 anos e deixar aquela foto lá, a gente avaliar o programa de compliance sempre com base nesse serviço de processo, mas ele tem que ser algo um pouco mais recorrente. Então é isso, eu acho que eu me estendi um pouco. Aqui a ideia foi passar um pouco para vocês essas dimensões, enfim, e aspectos um pouco mais práticos. Acho que tanto eu quanto o Zé, a gente fica à disposição para responder eventuais perguntas, se não for agora, que seja um momento depois. E com isso a gente abre o espaço para perguntas, a gente vai ter prazer em respondê-las. E se a gente não tiver a resposta de pronto, a gente vai parar, refletir e retornamos com vocês em breve. Davi, super obrigada. Zé também. Zé voltou, gente? Pode tirar da tela o compartilhamento, que aí a gente vê melhor. Eu estou Ótimo. aqui. Ah, Eu tá. consegui? Ok. Bom, Júlia, Conseguiu. desculpa, eu falei pra caramba, eu sei. não, Mas não, vai. não tem que pedir desculpa, não. Eu acho que é sempre bom. Eu vou fazer só um introito, não vou atrapalhar quem entrou. A Bibiana tinha entrado na fila e saiu. Eu não sei se ela saiu. Ah, não, tá ali ainda. Mas Cláudia levantou a mão. Eu não sei se Bibiana se a Bibi desistiu, mas Cláudia, vá lá. Muito obrigada pela exposição, Zé e Davi. Extremamente, eu fico extremamente preocupada, apesar desse tema não ter chegado ainda nas pautas dos conselhos que eu ainda atuo. Eu tenho que ser sincera, uma das razões de eu estar aqui é pura curiosidade misturada de medo. Mas você trouxe um ponto, Davi, que me chama a atenção e eu, como não vivi nenhuma experiência, queria perguntar. Pode parecer básico, você falou que nessa etapa de monitoramento, inclusive de partes terceiras, fornecedores, né, que esse processo possa gerar, de correr monitoramentos mais operacionais. Você tem experiência nesse sentido? Tenho. Hoje a gente Algum exemplo que você possa compartilhar? Sim, hoje a gente fez um trabalho no contexto da Operação Carbono Oculto de uma empresa que era importadora de metanol e ela vendeu para empresas que alegadamente, né, vendiam, misturavam o etanol no biocombustível, tem um percentual, né? E outras empresas que também vendiam para postos de gasolinas, mas a mistura aqui tem um percentual definido pela ANP mínimo, e a gente fez essa investigação e realmente a nossa investigação foi para ver se alguém internamente estava envolvido, né? A gente viu uma preocupação muito grande em áreas, aqui é cliente, né?
mas, por exemplo, na área de vendas, né, na área comercial, quem liberava a carga, e aqui tem vários terceiros envolvidos no processo, né? Então, a gente viu essas pessoas, e a gente também fez o background check, o levantamento da investigação, a gente viu que tinham várias correlações entre empresas, por exemplo, que compravam metanol e as transportadoras, como eu falei, a gente viu várias correlações, a gente viu que o transporte da carga era FOB, então que o nosso cliente não tinha visibilidade para onde estava indo a carga. Então, o que a gente fez? A gente, enfim, não é um jabá, tá? Pelo amor de Deus, mas Tá. aqui na Capricha a gente está trabalhando com eles. A gente tem uma ferramenta de gestão de terceiros em que a gente coloca informações operacionais, por exemplo, da tancagem, lembra que eu falei? Da tancagem, qual que é o valor mínimo o máximo que deveria ser vendido de metanol, se teve um procedimento que o time lá de operações foi lá e verificou se tinha as licenças. A gente está consolidando todas essas informações no local único e também, tá bom, com base nesses riscos, puxando algumas informações operacionais para ter uma visão mais holística do relacionamento com aquele cliente. Tem algo que é estranho? O que a gente viu aqui também, né, na parte de pagamentos. Muitos pagamentos eram feitos pelaquela BK Bank, que era aquela conta, aquela fintech utilizada pelo PCC para movimentar o dinheiro. Então, entrava no BK Bank, o BK Bank era do PCC, alegadamente, né? E aí o crime organizado transferia de uma operação de posto de gasolina, às vezes, para uma operação, não sei, de drogas, de tráfico, enfim, ele transacionava esse dinheiro. O que a gente está tentando fazer com essa plataforma é consolidar as informações para uma visão de due diligence. A gente faz refreshments periódicos também, mas é conectar, da due diligence, conectar com o transacional também, para ter uma visão mais integrada, porque às vezes o que eu vejo as empresas fazem uma due diligence bacana, due diligence, mas ela não volta e vê como que as transações se comportam, não tem uma conexão. Eu tenho o risco aqui na due diligence, ele fica estanque, mas eu não estou vendo a operação como ela funciona. Então, é isso que a gente está tentando fazer, tá? Na verdade, então, você tá criando um interface operacional com o fornecedor. Exatamente. E aí eu posso colocar algumas informações, tanto de licença também, várias informações, com quem aqui a gente está colocando, eu estava conversando até hoje sobre isso aqui. Tá bom, quem são as pessoas nesse cliente que o nosso cliente está falando, sabe? Uhum. Tem alguma relação? Quem que é esse cara aqui que é o dono da empresa? Eles estão pensando em pedir até um mini CV, um short CV aqui dos sócios. De onde que esse cara apareceu? Né? Por que ele tem uma empresa dessa? Será que era o frentista de um posto de gasolina? Então, essas informações que a gente está coletando e tentando ver de uma forma mais integrada. Para Ok. de novo, para terceiros de alto risco, não é para ver para todos os Óbvio, não, fornecedores, todos os até clientes. porque isso aí tem um custo Absurdo. importante, né? Isso tem um custo avassalador. Imagina uma empresa de grande porte fazendo isso com todos os parceiros, é impossível, né? Muito obrigada, Davi, muito obrigada, Zé. Obrigado, Cláudio. Rosalia. Estão ouvindo? Porque Sim. desativou aqui. Gente, obrigada aí pela exposição. Essa designação FTO já existia, né? Quer dizer, o que eles fizeram foi utilizar esse sistema de designação para impingir ao Brasil, através das facções criminosas, um controle a mais, uma forma de penalizar o Brasil, não é isso? Mais ou menos. É o seguinte, a definição de FTO, né, essas designações, isso já existiu, o conceito já existia, que a gente está numa situação semelhante àquela de sanções, tá? Eu não sei o quanto vocês lidam com isso. Você tem uma previsão de que, olha, você tem consequências para quem se enquadra nesse conceito. E aí o que se pensa? Olha, essas instituições, ele vai de tempos em tempos revendo a lista de instituições que se enquadram naquele conceito. Aqui a definição de instituições é algo extremamente amplo,
porque o PCC e o Comando Vermelho, o Davi já mencionou, né? Não é uma holding, não tem PCC limitadas, Comando Vermelho SA, são pessoas. Mas o que ele faz? Olha, se alguém estiver envolvido com esses grupos, você passa a ter responsabilidades. E a aplicação da penalidade é para as empresas que estão envolvidas com eles. As empresas que fazem negócios com essas instituições passam a estar sujeitas às penalidades da legislação americana, pessoas e empresas. Que é algo muito semelhante com sanções. Por exemplo, os Estados Unidos diz que você não pode vender para a Rússia, né? Tem lá uma série de empresas para as quais, né, porque você não pode vender. E aí ele tem uma lista lá da OFAC dizendo para quem você pode e quem você não pode. Quer dizer, para quem você não pode. É exclusivo. Né? Não, ela exclui e não inclui. E aí é a mesma coisa aqui. O problema conceitual é que o PCC e o Comando Vermelho não são instituições e descobrir quem está relacionado a eles é muito mais complexo, tá? Do que é no caso de sanções, que você pega lá, é um cara crachá, sei lá, depara, né? Você vê, essa empresa não posso vender, mas é algo que a gente vai ter que lidar, como já foi lidado, como está sendo lidado no México, como foi lidado, ainda tem que se lidar lá no Exército Islâmico e coisas semelhantes. Não sei se eu respondi completamente Eu a tua imagino que pergunta, seja uma mas situação semelhante ao ISIS e ao Hezbollah, por exemplo, é uma situação isso, semelhante, né? Uma facção criminosa que está sendo considerada uma facção, na verdade, terrorista, né? exato. E é essa a dificuldade, né? Porque você não consegue identificar, é muito complicado. Não, não consegue. A gente tem conversado bastante com o governo aqui, tá? E aí, quando eu falo a gente, são instituições, e a gente tem feito muito isso via ICC, mas tem tentado conversar com outras, porque não existe uma base de dados brasileira sobre quem está envolvido, tá? Ou como você descobrir isso. Existe uma simetria muito grande entre o que nós sabemos e o que o governo tem. A Polícia Federal tem uma base de dados, tem uma inteligência muito maior do que a gente imagina sobre essas facções, sobre quem está envolvido e quem não está. A gente tem tentado conversar com o governo para ver se a gente consegue, primeiro, descobrir ou ter algum tipo de acesso para alguma checagem, para algum tipo de verificação, ainda que a gente não possa ter acesso à base de dados, mas que a gente possa fazer alguma verificação para ter uma segurança. E o segundo aspecto é que, tendo informações, as empresas possam passar isso para o Estado e o Estado possa agir. Porque hoje, uma preocupação que as empresas, certamente vocês devem conviver com isso, é se eu descubro que tem um problema de crime organizado aqui dentro da minha empresa, um funcionário, ele está ligado ao crime organizado, o que eu faço? Quase todo mundo pega e manda embora sem justa causa, porque quer aquela pessoa longe. Mas até, talvez essa seja a única solução possível, mas hoje é a solução possível até por falta de opção de outra, né? Porque não existe muito como você agir de uma forma totalmente segura. A pergunta que eu faria na sequência é: depois dessa manifestação dos Estados Unidos, caracterizando o PCC e o CV como facções terroristas, o governo brasileiro promoveu, emitiu algum normativo, alguma orientação, alguma recomendação? A CGU atuou de maneira formal no sentido de promover alguma orientação? Não, o que tem de mais próximo a isso é o guia que a gente fez com a CGU, que ela aceitou fazer conosco, mas é um guia que, na verdade, nós fizemos, a CGU no final review, ajudou e tal, mas que não tem nada muito, não é normativo, são informações sobre o tema. É, a gente tem conversado bastante com o Banco Central, a gente trabalha muito para instituições financeiras aqui no escritório. E existe uma preocupação enorme de instituições financeiras, porque quando você tem lavagem, você bloqueia a operação. Quando você tem um problema desses, você não tem base legal para bloquear uma operação. E o dinheiro é alheio, o dinheiro não é seu. Quando você diz, olha, eu não vou vender para alguém que está relacionado ao crime organizado, eu sou uma joalheria, não quero vender para alguém ligado ao crime organizado, bem ou mal, você pode ter algum problema na legislação aqui e ali, mas você está deixando de vender. Quando você diz que você não vai fazer uma operação com dinheiro que não é seu, que é da pessoa, se você não tem uma regra clara, você passa a ter um problema bem maior, né? Então, a gente tem conversado, mas a resposta é: o governo brasileiro não fez
até agora não se pronunciou sobre esse assunto de forma, não trouxe, pela seguinte questão: o governo brasileiro ele é contrário a esse normativo, com vários justificativos. Aqui não tem viés político nenhum da minha análise, tá? O governo é contrário a a esse procedimento dos Estados Unidos. Nós não estamos num momento bom hoje em dia na discussão Brasil e Estados Unidos, está cada dia pior, né? A gente viu que a embaixadora brasileira perdeu o passaporte, perdeu o visto, né? Tem toda essa discussão. Então ele não reconhece isso e o que a gente tem falado é que as empresas têm que fazer algum tipo de pressão no governo, e a gente está fazendo isso, e é um convite a todos, porque aqui eu não estou falando de ser favorável ou não à norma, ser favorável ou não aos Estados Unidos. Eu tenho uma norma que ela é aplicável e eu preciso de orientação como agir. É simplesmente isso, porque o dano pode ser muito grande, mas não tem nenhum normativo. Respondendo de forma muito simples a sua pergunta, nenhum normativo do governo E o brasileiro. guia, Zé? E o guia? O guia é legal, o guia está disponível na internet. Eu não sei se você tem aí o link, Davi, eu posso achar aqui, eu certamente tenho. Ah, A gente disponível. pode enviar junto com a apresentação, né, Zé? A Isso. gente, Ah, boa, eu vi, boa, boa. ficou bem Ótimo. bacana. O que a gente está fazendo aqui, a gente está avaliando como fazer, né? Na época da Lava Jato, a gente tinha muito mais informações na mídia sobre as empresas que saíram na Lava Jato. Hoje tem uma restrição maior, acho que, dos jornalistas de colocar essas informações pelos processos que tomaram, enfim. O que a gente tem feito aqui, e aqui é um pouco enxugar gelo, né? É pegar essas operações, as que saem em público, e começar a gerar alguma inteligência nessa nossa plataforma. A gente está vendo ainda questões de risco, como que vai, né? Como que vai divulgar isso aqui, se vai fazer ou não. Mas a gente, na época da Lava Jato, a gente tinha uma lista de empresas, de pessoas, a gente estava querendo fazer algo muito parecido aqui para crime organizado. Na minha opinião, Davi, é enxugar gelo. Enquanto a gente não tiver algo, governo normativo, uma lista, vai ser enxugar gelo, e às vezes trazer responsabilidade para a gente que a gente não deveria até ter essa responsabilidade, enfim. Mas é algo que a gente tem feito. Só para trazer um ponto, Lúcio, eu não quero interromper a tua pergunta, ou impedir sua pergunta, mas só para trazer um ponto dentro disso que o Davi colocou, o que a gente está preocupado e tem tentado, e aí na linha do que o Davi está falando, é criar algum modelo que você possa dizer: o governo me disse que isso é uma checagem. Para que, se acontecer alguma coisa, eu possa dizer: eu fiz a checagem possível. Hoje eu não tenho nenhuma. Então eu passe a ter algum tipo de. Porque essa que o Davi falou é muito boa, mas ela vai ser um pouco enxugar-gelo, como ele mesmo colocou, porque você está correndo atrás. Se você coloca o governo que tem mais inteligência que você, que tem alguma base de dados, que está checando, verificando, você pode dizer: peraí, melhor do que isso é impossível. Eu não tinha nenhuma outra base de dados. Isso aqui é o normal na minha legislação. Mas vamos ter que correr. Maravilha, obrigada. Exatamente um pouco a minha dificuldade, gente, era entender onde que a gente fecha faz o perímetro do que a empresa deve fazer uma vez. De novo, uma vez que a gente não tem uma instituição efetivamente chamada PCC-ICV, ela não é uma organização que você possa mostrar, mas vou dar um exemplo do que eu fico um pouco confusa quando olho o penso no que fazer e como fazer. O próprio exemplo que você deu, Zé, o da Lafarge, tá? A Lafarge, agora a Lafarge, ela fez um ato de financiamento de alguma forma ou de pagamento a uma organização terrorista. Então, ela fez um ato criminal. É a mesma coisa da corrupção. Eu tenho alguém autorizado pela empresa, quando a empresa está envolvido, né? Porque a empresa também, a gente sabe, ela não é uma pessoa que faz, ela tem pessoas que agem por ela. Quando a empresa está envolvida, ela faz um ato criminoso, um ato de corrupção. A mesma coisa é isso. Eu estou financiando o terrorismo ou estou facilitando através de uma infraestrutura que eu tenha, etc. Isso eu acho uma coisa clara, mas acho difícil você montar um programa para isso se você é um corruptor ou se você é um agente que está facilitando a organização terrorista a agir, tá? Ou criminosa a agir.
A minha preocupação é quando realmente você não sabe, você é do bem, é uma empresa que está aí, que eu acredito que seja a maioria das empresas, pelo menos que esse grupo está, eu tenho certeza. Nós estamos em empresas atuando onde a gente acredita que está agindo pelo bem. Aí utilizam, por exemplo, um contrato, a empresa pode ser de distribuição, ou varejo, seja o que for, e depende no seu modelo de negócio de logística, tá? Então, eu acho que para concretizar um pouco essa situação, onde é que eu poderia ter risco? O que que eu tenho que avaliar nos meus contratos, já que isso é uma área que, como disse o Davi, está listado como uma área de potencial risco para essas coisas, porque se usam isso como distribuição de combustível, certo? Então, se logística, transportadora é um segmento que eu dependo no meu negócio. Então, primeiro, eu não devo estar dependente de uma empresa só, para não ficar presa numa que eu não sei exatamente e que ela não vai só me ter como contratado, então ela pode ter outras coisas, e ela pode utilizar, via o meu contrato, fazer um ato ilegal. Por exemplo, Sim. uma venda de droga, esconder lá no meio da minha mercadoria, junto com a minha nota fiscal que está saindo para a logística. Eu não sei se esse raciocínio meu está correto, é isso que eu fico em dúvida. Então, quer dizer, isso que eu tenho que tentar evitar. Então, eu tenho que, desde o código de conduta, eu tenho que falar o que os meus empregados não estão autorizados a fazer, a permitir nenhum tipo. Então, eu não sei, eu estou aqui elocubrando com vocês algumas coisas, porque eu tenho dificuldade de realmente de conseguir concretizar onde está o risco, tá? E, na verdade, não só eu, né? A CGU teve dificuldade, eu acho que a maioria das empresas, quando olham essas questões, a gente fica com dificuldade, porque a gente não pode exagerar, sair montando. E acho que as empresas hoje têm programa de compliance, porque amadureceram isso, especialmente por causa da Lava Jato, e que talvez você tenha que adaptar alguma coisa nesse programa, que você já faz uma análise de terceiro em tese, boa dentro das empresas, para Uhum. fazer due diligence de terceiros. O que que eu tenho que acrescentar no meu processo de due diligence de terceiros para poder abraçar esse risco que eu tenho, Olha, tá? Agora, Lúcia, o desculpa. que que o que que eu devo fazer? Porque no caso do processo de corrupção, é, hoje isso está claro. Então, como que eu vou materializar isso? Eu tenho essa dificuldade, porque eu não estou falando de. E outra, o quanto que isso, às vezes, seguir o dinheiro não é o melhor, embora você tenha todas essas questões de logística e que você pode estar sendo usado via um contrato seu para fazer algo errado, que eu fico achando que isso é uma delas, mas tem a questão de lavagem de dinheiro, que isso é uma outra coisa. Segmento financeiro está maduro com lavagem de dinheiro. Tem Basileia aí há muitos anos rolando, que empresas, por exemplo, manufatureiras, de varejo, não têm muita ideia do que seja, não. Nos seus processos, isso não está presente. Então, eu acho que o quanto que essa coisa que pode ser é, é, utilizada, a experiência brasileira na questão de lavagem de dinheiro, que eu acredito, aí temos pessoas aqui nesse grupo, não sou eu, que conhecem um pouco disso aí, de como é que tá, quanto que isso pode ser emprestado a uma metodologia eficaz de você provar que está fazendo alguma coisa para evitar de financiar alguém ou de utilizar um contrato meu no meu modelo de negócio como meio que facilite o crime, né, organizado em si. Não sei se foi claro, porque realmente é confuso. Foi a pergunta dificílima, tá, Lúcia? Eu vou puxar aqui, Davi, vou te pedir ajuda, porque acho que aqui é complexo responder. É o seguinte, Lúcia, não tem uma resposta. A questão é a seguinte, porque a gente tem falado para empresas que elas deveriam fazer, a preocupação que a gente tem. Você não vai conseguir fazer toda a checagem, você tem que pensar em custo, você tem que pensar em o que é conhecimento, você tem que pensar no que você consegue fazer, qual é né? Então, o primeiro exercício é fazer um mapeamento de risco. E qual é o mapeamento de risco? Acho que tem dois elementos básicos aqui que são você ver o que está envolvido, qual é o serviço, qual é o produto, o que você está vendo ali, por exemplo, logística, por exemplo, quando você fala de algum tipo de combustível, se você tem alguma coisa, o setor de construção tem algumas situações, tá? Então, você mapeia isso e mapeia também lugares. Porque, por exemplo, você está falando
do Rio de Janeiro, não é porque você atua no Rio de Janeiro que você tem problema, mas a chance de você ter problema, dependendo da área que você atua no Rio de Janeiro, é maior do que se você atua em outra área, em outra região do país. Então, é algum tipo de mapeamento onde estão os seus fornecedores, quem são os seus clientes, para quem você vende, como é que você acompanha para quem você vende e tudo mais. Feito esse mapeamento, aí você vai conseguir saber se você vai conseguir saber onde é que você tem que fazer essa due diligence com mais cuidado, e aí você vai ter que fazer uma gradação de vermelho, amarelo e verde para quem você precisa fazer due diligence logo, quem você não precisa, aquilo que a gente conhece que você faz para tudo. Acho que você vai ter que mudar um pouco a sua política, você vai ter que ter uma política própria para isso. Para quem já tem uma política de lavagem de dinheiro, isso aqui não é tão longe da política de lavagem de dinheiro reunida a outras políticas que você já tem. Mas quem não tem uma política de lavagem de dinheiro vai ter que fazer alguma coisa mais parecida com a política de lavagem para verificar que grau de verificação você faz. Um outro ponto é você colocar para os seus fornecedores, na contratação com fornecedores, você colocar cláusulas, como você coloca para anticorrupção, né, para pedir declarações dele, né, para poder você ter a garantia de que, pelo menos, você tomou a medida que você podia tomar. Tem uma outra situação que também é muito importante, é fornecedores menores, extraordinários. Sempre coloca aquela situação, poxa, um setor que todo mundo sabe que tem um eventual problema é o setor que tem gente que faz errado, é o setor de segurança, tá? Segurança particular. Tem empresas seríssimas e grandes, sérias, que não tem risco nenhum. Tem empresas que são mais problemáticas. Tem gente que não contrata policial de jeito nenhum, porque sabe que aquilo é problema. Tem empresa que contrata. Tá? Então, esse tipo de coisa, você vai ter que escolher com quem você vai contratar, e o risco que eu vejo é no extraordinário. Ah, não, eu estou com um evento aqui, então eu preciso contratar alguém para essa situação específica. Eu preciso contratar um cantor, e eu vou ter que contratar um cantor de funk. Não gosto, tá, gente? Mas eu vou ter que contratar um cantor de funk. Teve recentemente uma operação que colocou os caras do funk como envolvidos com crime organizado. Aí você tem que ter um mapeamento específico para situações extraordinárias. Juntando tudo isso, voltando para o teu primeiro ponto, como é que poxa, você falou da Lafarge, que agiu, Ericsson agiu, eles foram lá e pagaram. Chiquita também era algo assim. Poxa, onde é que eu estou aqui que eu posso... por que a gente está falando disso? Porque isso é importante para mim. É olhar o caso do México, tá? Os bancos lá, que foram pegos, eles estavam operando normalmente. Eles faziam coisa errada. Mas faziam coisa errada porque fingiam não ver com quem eles estavam operando. Tinha um que era muito problemático, tinham dois que eram, assim, em inglês chamariam de hazy, né? Aquela coisa meio cinzenta, meio estranha ali, que estavam fazendo, mas não sabiam. Qual é a preocupação? É você não saber que você está mais perto do crime organizado que você está. Se você faz tudo isso que eu acabei de falar, e aí, Davi, queria te ouvir também, certamente você tem muita mais coisa para acrescentar aqui, mas se você faz tudo isso e tem uma história para contar, que é o que você tem em compliance, é a mesma coisa de quando você tem uma situação de assédio dentro da empresa. Você deu treinamento, você falou com todo mundo, você checou se as pessoas estavam conscientes, você fez tudo que você podia. Aí tem uma pessoa fora do normal, uma pessoa que está errada, fazendo uma coisa estúpida, e você, poxa, quando acontece aquilo, você não vai conseguir evitar que subir de notícia, mas você tem uma história para contar. Você pode dizer, olha, eu tomei todas as providências, eu fiz tudo que eu podia, eu dei treinamento, eu fiz, olha aqui. E essa pessoa é que é a pessoa que estava errada e não eu, empresa. Então, eu me preservo. Aqui é uma situação mais ou menos, ou pelo menos como a gente tem visto, uma situação mais ou menos nessa linha, que você não vai conseguir evitar 100% das vezes. Mas, doutor Davi, já que eu já dei a enrolada, agora você fala a verdade. Você falou muito bem, deixou pouca coisa para falar. Mas vamos lá. Eu acho que aqui, pessoal, a avaliação de riscos de corrupção, sendo bem sincero, depois que a gente passou, é muito fácil de fazer. Você vai ter um contrato como ente público, você está discutindo uma causa grande, você está discutindo um benefício fiscal. Esse front-end aqui, de onde pode estar a corrupção, é muito fácil de você verificar, e você verifica os terceiros aqui eram mais prestadores de serviço, né? Um contrato que sai muito do normal, um pagamento, né, por sucesso, uma evidência do serviço prestado que, putz, às vezes foi copiado numa tese de alguém que custou 50 mil, milhões, enfim, esses casos eram, vamos ser sinceros, era muito mais fácil de ver
primeiro esse front-end e o back-end, como o dinheiro saía. Normalmente eram pagamentos, né? Pagamentos de alta monta, um fornecedor que acabou de ser registrado, um valor redondo. Era muito fácil de ver. Eu acho que aqui o risk assessment é muito mais complexo, porque está na operação do dia a dia. Está na operação lá que a gente fala de boots on the ground toda hora. Está na operação, tá no gerente de segurança de uma planta, está no coordenador de logística, está no cara da expedição. Então, aqui, eu acho que o risk assessment é muito mais complexo de ser feito, que requer muito mais investimento. E também as medidas, né? Eu acho que aqui, como o programa de compliance já está mais estruturado, o que o Zé falou de ter uma política muito parecida, né, com lavagem de prevenção à lavagem de dinheiro e colocando alguns temas operacionais é algo que vai ajudar bastante, mas eu acho que realmente, como isso, né, esse risk assessment ele se traduz para voltar para o programa de compliance, vai ser muito mais complexo de fazer, mas aqui a gente tem que elencar talvez poucas categorias de riscos aqui e realmente se aprofundar nisso. Se a gente começar a colocar 10 categorias, clusters de fornecedores para analisar tudo, vai se perder e o que é relevante mesmo vai ficar de lado. E vai passar o elefante na sala e ninguém vai ver. Enquanto a gente está vendo, tomando tempo com a formiga. Então, aqui eu acho que é um bicho um pouco bem mais complicado do que os riscos de corrupção que a gente viu lá na Lava Jato. E aqui é uma opinião pessoal, né? O governo americano, o Zé bem falou e achei que gostei até da sinceridade. Ele está querendo colocar o nariz aqui. Então, o primeiro caso aqui era um cara que mora nos Estados Unidos, está envolvido com o PCC. Ele quer tirar esse cara da equação, né? Outras coisas que preocupam, por exemplo, e aqui vendo um pouco vou dar um exemplo para vocês. A margem equatorial que a Petrobras começou a explorar agora. E a região das Guianas, lá que Chevron está explorando, que teve briga entre Guiana e Venezuela, que o governo americano entrou. Será que a Petrobras não pode ser um bom alvo para o governo americano? Esse, assim, você também, as empresas têm que pensar, tá bom, qual que é a atratividade do governo americano vir aqui meter o nariz na minha operação? Eu acho que isso é um bom balizador, né? E outro ponto é ver também, como o Zé falou no caso da Lafarge, não tinha quase nenhum nexo causal da operação da Lafarge com os Estados Unidos. E se o governo americano quiser, ele vai achar um material support, vai achar alguma coisa. Mas aqui também as empresas, o que elas têm que avaliar, qual que é o nexo, a relação dele com os Estados Unidos. Quanto custa para ela ficar de fora do sistema, fora do mercado americano, né? Por exemplo, se eu vender só para a Rússia, não tem problema nenhum. Mas se eu tiver ação listada lá nos Estados Unidos, eu tiver bonds nos Estados Unidos, os meus clientes, a grande maioria é exportação e passa pelo sistema financeiro americano, que o governo americano vai meter o nariz. Então, essa exposição a gente tem que calcular também. Então, eu acho que também isso tem que entrar um pouco na conta de como as empresas vão fazer o risk assessment, colocar isso aqui como um fator, mas também como que isso vai entrar na política, como que isso vai ser governado esses riscos, tá? Qual que vai ser o apetite a risco? Porque quando eu tenho uma empresa com essas características, se eu falei, por exemplo, de uma Petrobras, o risco vai ser muito mais alto para uma Petrobras do que uma empresa que faz só negócio aqui localmente. Gente, muita coisa para a gente Não, aprender sobre esse não negócio. respondemos, mas Muita coisa para a gente aprender e para ser assertivo nisso, inclusive nos papéis que a gente exerce aí em comitê de auditoria, especificamente, para não alarmar sobre coisas que a gente ainda não tem uma estrutura efetiva de trabalho. Eu acho, sei lá, minha humilde opinião aqui é que a gente começar a olhar com mais profundidade sobre risco de reputação, porque o primeiro risco que pode realmente afetar é você ter a sua reputação questionada por envolvimento com alguma dessas organizações. Então, se você expande um pouquinho essa análise, quem que pode questionar no meu negócio, né? Onde é que eu poderia ser, em algum momento, alguém pensar que eu estou envolvido com, com alguma organização criminal no meu modelo de negócio?
Que quando é ação de pessoas, aí é de novo, vamos fazer medidas de sensibilização. Isso é uma legislação nova, eu acho que o máximo que a gente tem que pegar e dar conhecimento dentro da organização de que existe essa legislação e que não é aceito nenhum tipo de vínculo ou que as pessoas ajam dessa forma, você já está com uma medida preventiva de que alertou as pessoas de que esse risco existe, que isso não é admitível dentro da empresa, né? Agora, até isso tem que saber como dizer, porque isso o quê, né? O que que não é admitido? Não é admitido que você tenha vínculo com a organização criminal. Parece óbvio, mas está escrito nos códigos de conduta hoje que não é admitível que ninguém pague propina, né? Que as relações com o governo tem que ser cuidado. Então, vai ter que ser dito isso, tá? Não é permitido, né? Então, talvez desdobrar em procedimentos, se você tiver uma área muito, como eu falei antes, no modelo de negócio, logística for algo muito fundamental, regras e procedimentos de cuidado de que pessoas não podem tomar decisões sozinhas sobre o que incorporar nesses contratos, porque a gente muitas vezes pode estar dando brecha para alguém pegar carona num contrato desse e agir de forma ilegal aí, né, com essas questões. Ô, Lúcia, se eu puder só Enfim, fazer uma sim, contribuição, a Kátia está com a mão levantada, mas aqui você falou um ponto muito interessante. Aqui eu acho que a discussão está muito menos no campo das políticas e mais no campo dos procedimentos, isso. porque é muito operacional, é muito granular. Então, é o que a gente tem feito com as empresas. A gente faz um risk assessment, demora um tempo para elas processarem todo aquele risk assessment para depois pensarem na governança como um todo. E onde Sim, que a gente está vendo eles agirem primeiro? Nos procedimentos para aqueles riscos que a gente identificou. é isso E a aí. gente faz do ground up em vez de top down, né? Vai do procedimento para depois ir na política. E a gente tem visto mais isso. É um movimento interessante desses riscos de É. infiltração de Só uma criminosos. curiosidade mesmo, Davi, José, bom, primeiro, obrigada aqui pela disponibilidade de vocês, né? Mas vocês têm visto já também alguns reguladores, já pelo menos começando a conversar sobre o tema, né? Eu sei que o Bacen já está fazendo isso, mas fora o Bacen, se vocês têm visto aqui reguladores, pelo menos, trazendo o tema aqui para uma discussão, né? Tem mais perguntas que respostas, todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, se tem alguém já olhando para isso. Eu acho, minha opinião aqui, os reguladores, a grande maioria estão short-staffed, né? Tem pouca gente. A gente, né, Zé, a gente está vendo CGU, assim, eles querem fazer muita coisa, uma turma boa, muito pouca gente para trabalhar, assim, bem complexo. ANP, mesma coisa. CVM, então, eu brinco, né? Eu trabalhei um pouco nos Estados Unidos. Se aqui no Brasil o mercado de capitais fosse regulado da mesma forma que nos Estados Unidos, eu trabalhava 3 meses por ano para bater minha meta aqui na KPMG, porque não tem movimento da CVM. O que eu posso te falar um pouco do caso que eu vi aqui da Carbono Oculto, da NP. Ela fala que você tem que fazer uma diligência, né, de forma bem simples, dos seus clientes, etc. Tem todo o monitoramento, porque é um produto regulado, enfim. Mas ela, por não ter pessoas, bastante, gente suficiente, ela, quando sai uma notícia dessa, ela joga direto na empresa. A empresa, você deveria ter feito uma diligência. Como isso aqui aconteceu? Você falou, esse cara aqui está na tua lista, está aprovada. Você está monitorando a movimentação dele, que eu não tenho a movimentação dele de metanol. Eu não tenho, você tem essa informação. E eles passam, né, os reguladores acabam passando para as empresas essa responsabilidade de fiscalização. É isso que eu tenho visto. E aqui o que eu tenho visto, por exemplo, na ANP, discussões sobre o metanol, ele é importado de Trinidad e Tobago, acho que Chile, algumas outras regiões, é muito mais barato do que produzir aqui, né? Então, o metanol hoje, quando ele chega no Brasil, a ideia é que essas importadoras antes, eles tenham um procedimento para já ter, quando comprar o metanol, já está destinado a alguém. Você não pode transacionar
Então, sai lá de Trindade e Tobago, vende para a distribuidora, esse papel do distribuidor vai acabar, vai ser um prestador de serviço que vai vir o metanol já destinado a uma determinada empresa. Então, o modelo de negócio aqui, acho que no metanol, nafta e alguns produtos regulados pela ANP, eu estou sentindo minha percepção, tá? Não sou um especialista no tema, mas eu estou vendo que o modelo de negócio vai mudar um pouco. Só somando aqui, né, quanto a reguladores, o Banco Central realmente está vendo isso, o COAF está vendo isso, até pela natureza do que fazem, porque os bancos estão muito preocupados, que são os primeiros alvos. Há uma discussão aí de que, em algum momento, algum banco médio pode ter um problema, porque é quem está mais exposto, né? Se imagina isso, pequeno ou médio. A CVM soltou uma regulamentação que passa perto disso, mas que também não resolve. Muito aberta, muito sem muita. Simplesmente existe uma regulamentação, mas é um pouco provável que gere alguma coisa e passando responsabilidade para empresas. Mas os outros órgãos reguladores acho que não estão muito preocupados com isso. E você volto num ponto, né, sem me estender demais, mas volta no ponto de que para o Estado, para o governo brasileiro, esse tema é um tema que ele que ele acha que é uma invasão de soberania. E tem um argumento para isso. Então, acho que aqui ainda talvez demore um pouco para que se evolua em relação a isso. Eu digo isso também porque no tal do guia que a gente fez e vai mandar para vocês, para conseguir que a CGU participasse do guia, a discussão foi longa, porque não tinha havido a designação ainda. Se já tivesse a designação, acho que talvez a gente nem conseguisse que eles participassem do guia. Mas como foi anterior, talvez, se fosse posterior, talvez não saísse, porque há uma instrução geral do governo de que isso é uma invasão de soberania. A gente vive, né, não é segredo, a gente vive entre a oposição e o governo aí brigando todo dia, e isso poderia, você eventualmente poderia politizar essa ação. É uma pena, mas a realidade é essa. Ô, gente, já abusamos dos nossos convidados, já são quase 10 para as 8. Agradeço demais aí, Davi e Zé, pela gentileza de ainda esticarem um pouquinho. Eu acho que nós vamos ter que convidar vocês mais para frente, para deixar esse assunto amadurecer, né? Eu acho que nós vamos ter eu sinto que vão ter evoluções, e imagino que rápidas sobre isso, e a forma mais rápida de ter evolução a gente sabe qual é, né? É alguma empresa ser pega, uma Lafarge aqui no Brasil, acontecer algo nesse sentido, aí sai todo mundo correndo para fazer. Só espero que não seja nenhuma que eu esteja dentro, mas fora A gente espera, a gente às vezes está até rezando já. Lúcia. Pois é, porque eu vou te dizer, porque é de deixar todo mundo muito perdido mesmo. Então, a minha última experiência que eu tive, e aí que o Davi até falou que esteve comigo na época, eu acho que eu devia estar tão atordoada que não foi o contrário. A coisa já tinha acontecido, já estava lá dentro, eu que quis entrar de bombeiro, mas é diferente. Agora, nesse caso, prefiro não estar para sofrer a bomba caindo, sabe? Por isso que me preocupou em trazer esse tema o quanto antes, para a gente entender aí de vocês como é que estão vendo. E eu acho que a percepção, a conclusão, não por vocês, é porque a coisa ela ainda está pouco madura mesmo, em termos, né, de não só de entendimento do que é, das consequências que isso pode trazer, do tanto que vai estar efetivo mesmo, né? Quais são a motivação dos Estados Unidos, que nem sempre ele é só por cumprir a lei, é aquilo que dá vantagem para ele. Se não trouxer uma vantagem imediata, provavelmente não vão cumprir. Então, ou vão fazer vista grossa, né? Provavelmente não é tudo que lhe interessa. Ou seja, teremos próximos capítulos e esperamos poder contar com vocês, Com tá? Muito certeza. obrigada mesmo. Sempre, Lúcia. E boa noite, gente, para quem Lúcia, ficou. também só um ponto aqui que eu até conversei com o Zé. Se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação, e aí talvez venha, aí o que eu te falei, vem dois homens nesse grupo, enfim, a gente deveria ser mais sensível nesse sentido. Mas da próxima, o que a gente poderia fazer, talvez, se vocês acharem que faz sentido, é a questão da Shadow Investigations, que você já passou por uma dura, para a gente trazer um pouco da questão de Shadow Investigation, como que isso impacta, o que é uma Shadow Investigation, quando que se faz, qual é o papel do auditor, do investigador,
pode ser um tema interessante, a gente coloca esses, é um Vamos, tema que vocês vamos, querem vamos, vamos abordar, avaliar, fique à que agora é vontade. para o ano que vem. Nós vamos ter só mais um encontro esse ano. Eu prefiro deixar esse tema amadurecer um pouquinho mais. Tá cedo, nós vamos ficar meio repetitivo, mas agradeço, sempre aceito, gosto quando trazem bons temas, e eu não tenho dúvida que esse tema vai amadurecer e a gente vai dar uma segunda rodada aqui.